Olá, eu sou a Carla Nieto. E eu sou Franciele Iba, e esse é o nosso episódio de número 13 do podcast O Poder Delas. E hoje, sempre, né, Fran, com uma convidada ilustríssima, Xará. Vamos falar que o nome é bom, hein? Arrasou no nome. Quero falar dela, que é advogada do âmbito familiar, casada há 9 anos, mãe da Isabela, de 7 anos, e do baby Henrique, de 7 meses. Olha só, deixou o neném pra ficar com a gente. Bebê. O foco dela é no auxílio feminino, principalmente nas vítimas de violência doméstica. Hoje ela preza Palavras da Maravilhosa como principal foco na divulgação dos direitos e proteção da integridade física, emocional, patrimonial das mulheres e trabalha para acolhê-las em momentos de maior fragilidade e vulnerabilidade. Iniciou os estudos em 2007, já viu muita coisa. Em 2011 já atuava como assessora de promotoria da Justiça do Ministério Público. Olha que coisa chique, gente. Se apaixonou pela área da família e sucessões e proteções aos direitos das mulheres. Recebam a maravilhosa Franciele de Lima Faria. Seja bem-vinda, Fran. Obrigada. Ó, eu vou falar que eu resumi o currículo. Eu falei, não, vou resumir, senão não, só o podcast é um currículo. E a minha Xará, que a única diferença é um L a mais no nome, né? É tanto uma sofisticação com e sem, né? Mais um L sem um L. Bom. Ai, bem-vinda, Fran. Obrigada. Pra gente começar, a gente sempre pede pro convidado um conselho inútil. Conselho inútil? O que você daria aí pra mulherada? Não construir no terreno dos sogros. Polêmica. Adorei. Nunca construa, gente. Advogada, gente. Não construa no terreno dos sogros. Se quiser saber mais. Eu tenho que perguntar. É experiência própria ou não? Não, a experiência dos outros. É trabalho. Já pegou caso assim? Muito. Nossa, é constante assim? É constante e é dificultoso depois. É porque Principalmente pra mulher, porque na maioria das vezes é a mulher que se desloca, a mulher que vai. E se acaba acontecendo essa questão da separação, do divórcio, aí complica. Adorei. Perde, né? Perde praticamente, é difícil. Nossa. Então a gente sempre tenta dar conselhos pra Adorei o conselho. E é inútil, porque dá o conselho, mas a pessoa faz do mesmo jeito. Exatamente. Eu falo assim, lute pelos seus sonhos, assim como seus tios lutam pelo terreno da sua avó. Nossa. Acontece É muito isso. É muito isso. Ah, que legal. Ô, Fran, a gente conversou bastante, nós viemos bater um papo aqui hoje, Fran. Eu queria te falar, pedir pra você falar um pouquinho de você, contar como é que você escolheu direito, como é que foi. Queria que você desse um resumão aí pra galera que tá te ouvindo agora, pra gente começar a contextualizar a nossa história aqui. Sim, na verdade foi bem do nada mesmo a questão da escolha do direito. Fui fazer vestibular para nutrição. Nossa, bem diferente a área. Isso em 2006. Em 2006 eu tinha 17 anos. Sim. Com 17 anos eu perdi meu pai, em outubro. E logo em seguida fiz vestibulares. Eu falei, eu quero estudar. Só que eu e junto com a minha família, a gente é muito apegado. E só tinha vagas para nutrição período integral. Daí eu sentada lá para fazer a inscrição, minha mãe olhando para mim, eu tinha acabado de perder meu pai. Eu falei assim, poxa, eu não vou sair de casa nessa hora, né? Nesse momento. Ficar o dia todo fora. Eu tinha uma irmã mais nova, um irmão mais velho, que inclusive morava em Londrina e deixou de morar em Londrina para ficar com a gente quando o pai faleceu. Falei, eu não vou fazer isso, né? Daí a pessoa que tava na minha frente falou, por que você não faz direito? Assim, do nada. Minha mãe falou assim, minha filha vai ser doutora. Eu falei, é você. Olha, mas você gostava da área de nutrição? Eu optei Ou porque assim... eu queria muito me envolver na área da medicina, na área médica. Muito, né? Eu queria muito me envolver. Então, assim, a minha questão era, eu gostaria de ser algo da área da medicina. Falei, eu vou escolher Você gostava da área da saúde, você queria alguma coisa ali na área. E nunca tinha pensado em me envolver na área do direito. Vou falar, psicanalista, negócio de ajudar. Aí vai Quem gosta de ajudar, ela vai buscar alguma... Então, não podia ajudar como médica, vou ajudar como mas eu fui me identificar advogada. depois.
da Olha questão só. da ajuda. Eu Sim. trabalhei até com terapia com relação à ajuda, porque eu gosto de ajudar. Sim. Eu, no que for preciso, é ajuda mesmo, é auxílio no que for preciso no trabalho. Já em visto o casa. nicho, né? É. Então, escolhi a partir daí. Daí comecei. Que legal. E sem apadrinhamento, sem nada, sem um familiar na área, só comecei. E aí Legal. o direito você não precisava ficar o dia todo. Não, daí era período noturno. Aham. Eu ia e voltava todo dia, de Cornélio a Londrina de ônibus. E voltava. Ia umas 6 horas e voltava meia-noite. Todos os dias. Puxado, hein? Puxado. 5 anos foram assim. É. E aí se descobriu, é isso? Me descobri, me identifiquei demais. Só que assim, como a gente. Na verdade, como todos, quando iniciam a trabalhar dentro de fórum, desses estabelecimentos mais fechados, a gente tende a querer sempre ficar por lá. Eu queria ficar por lá. O salário era bom, eu era assessora. Daí eu me vi que em um momento. Eu tenho um promotor que chegou em mim e falou assim: Fran, você quer ser promotora de justiça? Eu falei, eu quero. Daí ele falou assim: então não case. Ele falou, porque tem dificuldade. Tem muita. Porque ele É sabia. muito puxado. Exatamente. Ele sabia que carga por eu horária. ser mulher ia ser mais difícil, porque a esposa dele, ele teve que abdicar do tempo dele pra esposa estudar, pra primeiro a esposa passar, pra depois ela sustentar os dois e pra ele passar e pra depois pensar em filhos. Daí depois eu falei, doutor, eu quero casar, eu tô namorando há um bom tempo, eu vou casar. Ele falou assim, então depois não tenha filhos. Nossa. Nossa, E assim, realmente é. E que escolha, e não é né? mentira, Nossa. e não é mentira, porque é muito mais dificultoso. Daí, essa questão de ser assessora tem aquele envolvimento de ir junto com o promotor, Sim. com quem você tá assessorando, né? E ele ficava indo pra lá e pra cá. Eu falei, gente, eu preciso. Meu marido quer casar, eu também quero casar. Aham. Meu marido também se envolveu em fazer concursos públicos. Eu falei, não vai dar certo. Ele é da de longe. mesma área? Não, ele é contador. Ah. Ele é contador, servidor público, mas é contador. E eu falei, não vai dar certo. Daí eu falei, preciso advogar. Daí eu vou fazer agora a OAB. Tive dificuldade em passar. Falei, nossa, eu me sentia mal por não passar. Sim. Falava, gente, eu sei que eu tô conseguindo, mas me sentia mal. Depois passei. Depois vi que tudo era uma questão de ansiedade e tudo Sim. mais. A gente se pressiona muito. É tudo muito. a cabeça da gente mesmo, Tudo a né? cabeça, tudo a cabeça. E depois eu me vi que eu me identifiquei, mas muito demais. Só que eu vi que já no Ministério Público, quando eu já atendi o pessoal, eu já gostava muito. Eu falava, poxa, eu vou ouvir. Hoje é dia de atendimento. Eu vou ouvir aquele tudo, aquele contexto, aquele bafafá. E eu me identifiquei. Foi daí que eu me identifiquei na área do nicho do direito de família. Eu vou ajudar esse pessoal aí. Eu Que é gosto. literalmente casos de família mesmo. São casos de família. A gente ouve muita coisa. Muita Eu coisa. imagino. É muita coisa, muita E é bom coisa. que é Hoje bem nós vamos ter nichado, bastante né? história Vamos. aqui. Polêmica. Tem. Muito bom. E é legal ver, né, essa parte do empreendedorismo quando ele se une com o propósito da pessoa, né? Exatamente. E muita gente ainda tem que identificar que advogar também é empreender. É a sua imagem. Aham. Aquilo que você tem que fazer é se vender. Porque a pessoa tem que conhecer o seu conhecimento, tem que ver aquilo que você tá expondo, o que você tá entregando. E ao mesmo tempo, ela tem que saber de você. Aham, com certeza. Ela tem essa identificação. Eu sempre falo pra todo mundo. Tem muitos ainda que não entenderam, não entenderam, né? mas advogar é empreender. Eu conversei isso com a Fran. Eu falei, Fran, muito legal a gente falar, já que o poder dela, a gente fala com empreendedoras, né? E diversas mulheres que assistem a gente, que pontua, né? Mas será que direito é uma forma de empreender? Poxa. É muito. Eu acho que, na verdade, Poxa. tudo, né? Tudo. É que as tudo. pessoas ainda não acordaram pra... Pra o empreender, né? Tem muita e gente que focar, né? ainda foca o empreender com comércio. Sim. Só faz essa tem ligação. que abrir uma porta. Exatamente. vender alguma Serviço, coisa. esquece do digital também, Sim. que é muito legal. Que é incrível, Mas né? eu gostei muito da sua história, porque uniu muito o seu propósito, né? Foi. E É uma missão mesmo de vida. eu mal sabia, assim, o que seria de mim depois de um tempo, a área que eu ia atuar, mas depois da identificação eu vi que essa questão de propósito, que eu sou cristã, eu falo, foi Deus. Deus trilhou, caminhou. E depois fica tudo muito mais claro, né? Muito, quando a gente entende isso. Muito, ainda mais depois que vem a idade, com a experiência, com filhos, fica bem mais nítido, fica bem mais nítido. É uma delícia. E é muito depois. legal a gente ter essa voz, né, hoje pra gente, de mulheres. Eu fiz uma pesquisa, né, a gente faz uma pesquisa da convidada, a gente vai olhar, porque nem tudo tá também na nossa visão ali, então a gente precisa dar uma olhada, né. Eu entrei num
perfil, falei pra Fran, que eu vi assim, você falou pra mim que você defende as mulheres sobre a questão da agressão e tudo mais. Depois eu vou contar uma história pra vocês, mas isso me identifica muito, mexe muito comigo. Mas eu falo assim, o quão é importante ter alguém que tem essa missão. Olha só, é muito profundo isso, né? A gente precisa olhar isso. É muito profundo. E aí você vai entendendo que são âmbitos da vida da pessoa ali, que é assim, eu entrei no perfil que ela me mandou, que tava assim, ele não me bateu, mas ele me manipulou. Ele não me bateu, mas ele me traiu. Ele não me bateu, mas ele me humilhou. Ele não me bateu, mas ele me controlou. Ele não me bateu, mas ele mentiu. E essa frase, assim, eu falei, a gente precisa falar disso no podcast. Porque a gente tá falando de empreender, a gente quer falar para essas mulheres, mas muitas das nossas queridas aqui, as poderosas, elas não conseguem sair. E são muitas mesmo, tá? Eu sei porque no Instagram eu recebo muito relato, desde quando não tava com o podcast, mas de mulheres falando, nossa, cara, por conta da minha história, né? Eu tenho uma história de agressão doméstica que eu passei, e por isso que quando a gente conversou, eu falei, nossa, a gente precisa falar disso. Mas assim, tem o diverso, a gente tem muitos seguidores, a Fran também, a maioria é mulher, né, Fran? As meninas que falam. O meu 85%. O meu também, acho que isso não for mais agora. Mas são mulheres, e elas se travam nisso. Sim. E hoje em dia, com o mídia social, tá muito polêmico isso, né? Tá muito em alta, né? Porque não só em alta, mas a questão dos casos que vem acontecendo também deixa Acho que não é em alta, é aparecendo. Eu fui mal, me coloquei mal, né? Na verdade, é por Antes conta... era escondido, né? Eu acho que agora... Tem posicionamento agora. Acho tem que alguém que tá dando voz. Aí a pessoa tem um pouco mais de coragem de ir, né? Exatamente. E falar e contar. Só que, infelizmente, tem muitas mulheres que ainda não estão preparadas para esse assunto, né? O que ela acabou de ler aqui, ele não me batia, mas ele... Me humilhou, me traiu. É que a pessoa tem muito essa questão de ligar a agressão com a agressão física. Nem sempre é. Não, nem sempre vai ser. Eu não sei, mas eu acredito que a maioria deve ser emocional, não é? Tem, na verdade, a agressão física, verbal, emocional, patrimonial, agressão sexual. Isso tudo dentro do contexto da violência doméstica. Ô, Fran, e agora uma curiosidade mesmo. Eu acho que olhando pro negócio, pro empreendedorismo, não sei, mas não é o nicho que dá mais dinheiro, é? O quê? É o nicho familiar. Bom, depende. Até aí depende. Mas não é o que mais dá dinheiro de prontidão. Eu imagino que não. Eu imagino que seja o que tem mais a ver com propósito. É propósito, porque eu não trabalho só nessa área. Eu tenho a área de sucessões, que eu trabalho com inventário. Sim. Faz regulamentação de imóvel. Então, entre eu escolher fazer uma ação de pensão alimentícia e uma ação de usucapião, é muito mais vantajoso eu fazer a ação de usucapião. E a ação de usucapião, possivelmente, eu nem vou tratar tanto da pessoa com o pessoal. Tanto trabalho, né? Não, entre aspas. Né? É praticamente 3, 4 vezes maior. Sim. Mas é mais uma questão de propósito. Porque se não for eu, quem vai fazer? Sim. E se não for eu fazer da forma que eu faço, outras pessoas vão fazer, mas não vão fazer da forma que eu faço. E quando chega esses dois casos pra você, qual que faz o seu coraçãozinho bater mais? Sempre o que tem o familiar. Sempre o contexto da mulher, o que ela conta, o relato. Eu até mencionei isso quando eu fui preencher a ficha aqui, que é muito engraçado, que é uma questão pessoal minha. Porque a maioria hoje das advogadas que trabalham nesse nicho, elas vêm de um histórico de algo. Eu não tenho nenhum desses históricos. Olha só. Eu não tenho nenhum histórico de agressão, eu não tenho nenhum histórico de divórcio, de pedido de pensão dentro do meu contexto familiar. Nenhum. Se eu for falar, a maioria das pessoas falam de homem. Se eu for falar de homem hoje, que homem maltrata e tudo mais, é tudo por uma questão de experiência. Experiência. O trabalho. Assim, eu gabo meu marido, porque ele é um super marido, super esposo. Tanto porque eu também me posicionei dentro do casamento, porque eu também via muita coisa. E ele também entendeu muita coisa. Sim. Ele entendeu e mudou muita coisa também. Então, assim, em todo o contexto que eu trabalho na área familiar, eu não tenho aquela questão de eu passei por isso. Não tenho. Mas eu sei o que é estar passando por isso. Eu falo, gente, às vezes a pessoa espera uma história inspiracional ali de propósito. Não, é realmente pela injustiça de Exatamente. E acontece muito. Muitas pessoas perguntam, mas você já passou por isso? Eu falo, não, gente, mas eu sei. Eu sei porque aquela minha cliente que acabou de sair daqui, ela acabou de falar a mesma coisa. Aquela que aconteceu tal caso. E é muito parecido, né? Os casos é muito parecido, né? O agressor é muito comum. Eu não sei se vocês estão acompanhando agora o caso do Carlinhos o Mendigo,
que era do Pânico. Não sei se vocês Não. viram. Isso eu não vi. Tá bem famoso o caso dele. Mas assim, basicamente ele foi preso porque ele não quer pagar pensão. Ah, isso sim. Você viu? Ele foi preso e aí ele deu um depoimento falando assim, agora sim eu entendo o Bruno, goleiro. Porque ele matou a Nossa. Elisa. Né? Vocês, E aí, fala, olha isso, assim, olha olha isso. isso. Eu arrepiei inteira. Eu falei, meu Deus. Caramba. Meu Deus, é a mãe do filho dele. E aí eu fui olhar os comentários. E os comentários estão assim, isso mesmo, parabéns. Os homens, né? Gente. Parabéns. E algumas desinformadas Sim. também, mas pouquíssimas. Mas assim, parabéns, muito bem, é isso mesmo. Pensão virou um negócio. É o que eles Elas pensam. usam a Eles agressão pensam. pra isso. Você E acha que é eles sempre realmente mimimi. pensam isso? Pensa. Gente, mas uma criança Não, mas custa muito, não, né? não, eles não entendem Caramba. porque quando eles estão no contexto familiar, eu moro com a minha mulher, eu tô aqui, tô contribuindo Sim. financeiramente, mas eles não veem quanto que seria cada gasto com aquilo. Por quê? A mulher é gestora na maioria das vezes. Sim, é verdade. A roupa que a criança precisa que vai comprar a mulher, na maioria das vezes. E vai Tem lavar, exceções. e vai passar, E vai- e vai estender, e vai... E tudo isso, o Custa. lavar, estender, a questão da cultura, da educação, tudo isso é composto para questões de despesa das crianças. Sim. Não é alimento. Não Não é só alimento. Não é. Não é muito muita além. coisa. Tem muitos memes que falam aí sobre a mãe, né, a genitora, ela luxar. Minha vida é É. luxuosa com R$300. É bem isso. Com R$300. R$300. brinca muito É. nisso. Então, assim, é muito. Eu falo que é muito cultural. É um machismo enraizado em que a pessoa ainda, os homens, eles não conseguem entender. Não conseguem. Mas isso tem que ser trabalhado. E não só agora, mas desde pequeno. Desde o meu filho Ensinar que o tem seu 7 filho, meses. né? Desde o meu filho que tem 7 meses, que é um menino, que ele vai crescer, ele vai precisar fazer, porque também é obrigação. É. Fazer dentro de casa, ele vai ajudar, não é obrigação dele. Eu vejo muito isso. Outro dia, meu pai, de outra geração, né? Eu nem sei que geração que é meu pai, que eu sou ruim da geração, que é Z, milênio, geração, né? Mas ele é da geração antiga e tal, né? Meu pai tem 60 anos. E ele chegou em casa e viu meu esposo lavando louça. Ele ficou assim, mas por que ele tá lavando louça? Ué, porque ele mora aqui, eu falei, ele come aqui, Ai, né? E aí ele falou, nossa, que absurdo, vai deixar o seu marido lavar. Você entende que isso pra ele foi um choque? Aham. Sim. Né? E muitas vezes, é o que a gente tá falando sobre cultura, né? Ele é cultural, a gente precisa trabalhar isso. Precisa, muito. Porque a gente não, eu acho que a gente tem que olhar isso e a gente não pode normalizar Não, e não. nem se calar diante das coisas que têm acontecido. Porque Nunca. assim, ó, eu tenho um histórico de agressão, eu vou contar rapidamente pra vocês, que a Fran já sabe, Aham. mas eu fui casada, né, com o pai da minha filha. E aí chegou um momento que a gente não dava mais certo, a gente quis se separar, ele não aceitou a separação, ele bebia e ele me bateu. E eu me lembro que o dia que ele me bateu, eu sempre, né, quando eu vou contar isso pra alguém, eu fico assim, mas foi uma agressão assim muito, ele não bateu pra me machucar, ele bateu pra me matar. Sim. Ele me bateu muito, ele me machucou muito, porque imagina, ele tinha eu tenho 1,54 de altura. Uhum. Né? Na época magrinha, agora eu engordei, gente. Mas na época eu pesava 50 quilos. Ele tinha 1,98 de altura. Meu Deus. Então, só pelo peso dele. Então, foi assim, foi uma situação muito, muito pesada, muito triste. Na época, eu não tinha rede de apoio familiar na época. Uhum. A família dele tinha, e tinha mais dinheiro que a minha. Sim. Rapidamente socorreu ele, tirou pra que a polícia não pudesse fazer nada. Então, eu acabei que acontece não muito. dando queixa, não fazendo Sim. nada. Eu me lembro que meu pai trabalhava na época numa empresa que tipo concessionária de consórcio, sabe? Econorte, essas coisas que tinha. Ele trabalhava, fazia plantão. Então eu tive que esperar ele sair, porque era noite, era tipo 2 horas. Eu falei, como é que eu vou ligar pro meu pai pra ele vir me socorrer? Aí eu fiquei sentada, toda machucada na garagem da minha casa, até 6 horas da manhã, que é quando ele saía da concessionária, pra ele ir me socorrer, toda machucada, cabeça toda cortada, machucada. Isso já estava em vigência, a lei da Maria da Já Penha? tava. Já. E aí ele me socorreu, tal, chegou. Mas assim, era tudo tão novo, tão... Aham. E assim, você fica tão assustada Uhum. que você tem medo de denunciar. Sim. Que você- É sempre. O que você vai fazer com seus filhos? É assustada, é medo, é receio do que Fala vão assim, falar. E o que vão falar. E Isso. aí, eu me arrependo demais de não ter Sim. ido na Ah, eu época. imagino. Eu me arrependo, porque o que acontece? Todo o contexto, e não façam isso, meninas.
denunciem. Porque o que aconteceu? Se Sempre. virou contra mim. Sim. Tudo que aconteceu, ele se virou contra mim. Aí ele, mas era uma safada, queria alguma coisa. A mulher sempre sai como doida, né? Sim. É a doida da situação, é a louca. Sempre. É a louca da situação. E aí, olha o que você fez, você queria o dinheiro e etc, etc. E Aí é revoltante isso, né? E na Gente época, do a céu. família dele tinha mais condições que a minha família mesmo, né? A gente era muito simples, eu brinco sempre com a Fran, eu falo, gente, eu não era pobre Nutella, eu era pobre raiz, aquele pobre ruim mesmo. E assim, a família dele tinha e tal, e eu tá interessado. Eu falei, não quero nada, eu quero minha paz, eu quero Sim. minhas filhas. Sim. E quero só isso, eu quero ficar com elas, que eu tinha muito medo dele pegar elas de mim. Sim. Porque eles a primeira ameaça Aham. Ainda mais com poder aquisitivo. Então, a mas mãe vou sempre pegar. fica aprontada com isso, sempre. eu vou pegar as minhas filhas. Aí ele Aham. falava, você vai voltar pra mim, quando você passar fome, você vai voltar, fica sossegada. E ele ainda te manipulava. Ainda muito. após isso, né? Extremamente. Só que você fala da... Você trabalhava? Não lembro. Eu trabalhava numa empresa, mas eu era CLT. Ah. E daí eu lembro que eu ganhava R$980. Aí eu tinha a casa, ele me foi embora, me deixou a casa, ele não pagou a casa, e me deixou sem carro e com as meninas. E levou Sim. tudo que tinha. E a gente não tinha, eu tinha esse dinheiro. Sim. Mas aí, né, Deus e tudo mais, e eu falei, não, a gente vai conseguir. E olha isso pra você ver, gente, como que é administração, né? Eu peguei minhas filhas na época e falei assim, não, a mamãe vai cuidar de vocês. Só que eu não queria contar pra elas, no sentido de não queria fazer daquilo um acontecimento. Sim. Né? E aí eu conto sempre isso nas minhas palestras, mas assim, eu não comia miojo em casa, porque eu cuidava muito da alimentação delas, não comia nada bobagem. Aham. Só que eu não tinha dinheiro. E ele foi embora. E eu falei assim, agora eu vou voltar pra casa da minha mãe com 2 crianças. Eu não posso. E eu preciso administrar o que eu tenho aqui. Que era, na época, pagar a casa, ganhava 900, a casa eu pagava 600. Nossa. E o resto era com as meninas. Então a gente pegava R$50 e comprava miojo. Então a gente fazia miojo com queijo, miojo sem queijo, miojo Fez com várias camarão. variações. E elas achavam o Sim. máximo. Porque criança Que gosta também, né? A minha mãe deixa a gente comer miojo. E eu consegui fazer disso algo que elas não perceberam. Elas sabem disso hoje. Que ótimo. Que elas brincam assim hoje. Vai a mãe contar a história do miojo. Mas elas não perceberam, né? Eu não posso ver miojo até hoje. Spoiler, odeio miojo. Mas eu assim, foi uma época na vida que eu fiquei assim... Meu Deus, foi muito É que terrível. você tentou preservar e blindar algum trauma que elas poderiam trazer Que elas com aquilo, poderiam né? ter com aquilo. E conseguiu, né? Só que você mencionou assim, ele me agrediu uma vez. Então é uma das formas de agressão, né? É. Só que você também mencionou que ele te deixou sem nada. Sim. É outra forma de agressão. Não, foram muitas. É violência patrimonial. Foram muitas. Quando ele mencionou pra você ainda vai voltar, é violência emocional. É. Nossa. Nossa, mas foi muita coisa. Então, assim, até ele chegar... É sempre assim, os relatos são até chegar na fase da violência física, De te matar, né? de matar. Ele já passou por vários tipos de violência. É isso que Ele a gente tem que olhar. manipula. O agressor, usado também como termo narcisista, Sim. ele manipula, Sim. ele te deixa muito inferior, ele te inferioriza a Sim. ponto de você achar que você não é nada, nada, Você basicamente não vai nada. conseguir. Sempre. E ele dá vários tapas na cara sem relar no rosto. Sim. É vários Só tapas falando. só né? falando. E você cria uma Só dependência emocional, né? Muito. E a dependência, não só emocional, mas é uma dependência da pessoa dele. Eu não sou nada sem ele. É. Eu não consigo viver E sem agora? ele. E eu pensava muito isso. Eu E falava, ele- e agora? E ele, fora desse contexto íntimo, para as outras pessoas, ele era o maioral, com certeza. E sabe o que eu vejo? Hoje ele não paga pensão, não faz as coisas. E a esposa que ele arrumou, ela sabe de tudo isso. E eu Aham. penso, querida, será a próxima. Pelo amor de Sempre Deus. acontece. Não quero que Sim. prospere, é o pai da minha filha, quero que fique bem, longe de mim, mas quero que fique lá. Mas assim, você olha e você fala, você vai ser a próxima. O E caso acontece repete, muito. né? Repete. Porque homens, assim, precisam de tratamento. Sim. E eles procuram tratamento? Não. Eles Eu fiz acham que estão canal por causa errados. disso. Eles acham que estão errados. Então, assim, por isso que eu falo, a questão é cultural e essa cultura tem que mudar. É, com certeza. Tem que mudar. E desde lá da escola. E o que, se que não- ela faz, Fran? Eu percebi que eu tô. O que, que eu faço? A primeira coisa que eu tenho que fazer? O que, que a gente explica para as meninas? O que, que elas têm que fazer? Se posicionar, ter voz, sempre. E entender sempre sobre sinais de agressão. Olha, ele tá lá, ele falou que você não tá bonita hoje, que você tá feia. Ah, ele falou, nossa, não tá muito legal não, vai na academia. Ah, mas mesmo que a academia você tá feia, Nossa. não tá legal. Ai, ó, coloca, eu não tô gostando da forma que você coloca o seu sapato, que você coloca, é tudo, é uma
E principalmente a questão dos ciúmes. Ficam romantizando ciúmes? Não, não. Essa questão de ciúmes tem que ser vista como não ser romantizada. Como perigo, né? É perigo, é perigo. Talvez se torne obsessão. Sim. Existe aquela questão, nossa, ele não quer que eu saia só com amigos. Por que não sair só com amigos, homens? Ele não gosta. Bom, conversem. Sim. O casamento é um acordo. Melhorem. Agora, te excluir de um ambiente familiar, de amigos, te isolar. Mas eu acho que demora Ele muito começa a fazer isso, né? pra pessoa perceber, né? Demora. É aí que tá. Tem que ser ensinado pra perceber. Tem que ser ensinado. Tem que ser ensinado que, opa, ele tá do seu lado, você pode ser feliz junto com ele. Não quer dizer que ele complete a sua felicidade, você já é feliz, entendeu? Ele Amor tá lá próprio, né? quando estão em conjunto, estão muito mais felizes. Não quer dizer, completa a minha felicidade. Não, você tá lá, você já é feliz, você tá bem. Pra não achar também que sempre precisa de uma dependência emocional. E a gente é criada assim. Com uma figura masculina, ou seja lá que for a sexualidade da pessoa, achar que precisa de alguém. Eu tô pensando na historinha de... a Bela Adormecida sempre tá esperando o príncipe. É verdade. Parece que elas precisam se completar, né? Chegou, completou. Sempre tem o príncipe. Exato. Então, a partir do momento que a gente tem filhas mulheres, filhos homens, é saber que elas têm que se posicionar como mulheres. Sim. Com voz ativa. E os meninos também com voz ativa como homens, mas deixando o machismo enraizado de lado. Sabendo que homem também é lavar louça. Sim. Homem também é passar roupa, é lavar roupa. E homem é cuidar, né? É cuidar. O homem tem que cuidar. Tem que cuidar. Tem que cuidar. Eu vejo muito, assim, pelo menos no convívio, assim, que o homem trabalha, a mulher trabalha. Sim. Chega em casa, O homem senta. o homem vai pro sofá e a mulher vai trabalhar. Exato. Aí vai fazer comida, vai limpar a casa, vai lavar roupa. E o homem vai sentar, vai jogar alguma coisa. Exatamente. Em casa é diferente. A minha ordem. Não é ordem. Ele acostumou muito com a situação, porque às vezes eu chego cansada. Quando eu chego cansada, já tem janta. Olha. Ele já lava a louça depois. Meu filho já tá com banho tomado. Então, assim, é uma questão dele também. E não é porque ele aprendeu isso com o pai dele, não. O pai dele também é antigo. Uma vez o pai dele chegou lá em casa, o meu marido tava passando roupa. Ele falou, meu Deus, brincando, né? Mas, meu Deus, eu vou ver tudo e na vida eu vou morrer e não vou ver tudo. E não vou ver tudo na vida. Brincando, mas com aquele fundinho. Né? Eu tava lá no fundo também com uma outra tábua de passar. Eu tava grávida da Isabela. Outra tábua de passar, eu falei, o seu Zé, o meu sogro, seu Zé, as coisas mudam. Mas meu marido não aprendeu isso. Ele foi se amoldando sabendo que dá necessidade. Eu falo muito necessidade. Isso. Que marido, a gente ensina, marido não vem pronto. Eu falo pra minhas filhas, brinco, né? Que minha filha vai casar agora, mais velha, eu falo assim, não vem pronto. Não. A gente precisa ensinar. Exatamente. E aí, não é por uma bobeira. Assim, tô vendo a cara do Jefferson. Tadinho dele hoje. É hoje, hein, Jefferson? Mas não é, eu falo assim, né? A pessoa fala assim, a mulher tem que fazer isso e o homem tem que fazer isso. Gente, casamento é um acordo. Um um acordo. Nós podemos falar assim, nós vamos casar. Então tá bom, Fran, então o que nós vamos fazer? O que você acha melhor? Você quer que eu trabalhe ou só você trabalhe? Porque daí se só você trabalhar, eu te ajudo em casa. Sim. Porque é uma sociedade. Exatamente. É a maior sociedade da tua vida. É uma sociedade conjugal. Mas pra isso também, quando alguns casais já querem colocar isso a termo, faz um pacto nupcial, gente. Coloca no papel, por que não? Por que não? Agora é legal. Pode ser Já colocado. dá a dica pra Maria. Mas também não preserva só questões comportamentais, mas preserva também patrimônio. Tem muita coisa aí que dá. É entender, buscar informação que dá pra moldar. Não é porque eu já tô pensando em uma possível separação ou divórcio que eu tô fazendo um pacto nupcial. De forma alguma. De forma alguma. É uma preservação. Se talvez ela já vem com um patrimônio grande, e vem lá o companheiro dela que tá tentando, ralando e tudo mais, mas ela tem uma característica aí que talvez não goste muito de trabalhar. Ele é mais tranquilo. Que tal, então, preservar o patrimônio dela? Talvez um patrimônio de herança também. Sim. Então,
Pode Gente, acontecer. A minha cabeça conflita enlouquecidamente. Eu tô vendo sua Porque eu fico pensando assim, imagina, né? Eu tô falando isso porque eu acho que pode ser. Eu sou a pessoa que levanto dúvidas, tá? Pra quem tá assistindo a gente. Mas assim, será que parece que eu vou casar já pensando em separar? Porém, a gente só sabe desses problemas quando aconteceu. E aí já é tarde demais. Exatamente. É que assim, eu venho de uma questão que eu namorei há muito tempo. Depois eu casei, eu tô há muito tempo com meu marido. Eu acho que tudo é muito tempo. A gente tem que conhecer, mas a gente não vai conhecer não, na só vai conhecer quando separa. Exatamente. E tá tudo bem se for necessário separar. Se for necessário, se é pro teu bem, se é pra tua liberdade, se é pra tua felicidade. A gente teve um caso, né, recentemente em Cornélio, não vamos falar nada, né, mas que foi realmente a pessoa viu os sinais, né, um caso de feminicídio mesmo. E inclusive, assim, já tive contato com este caso, com esse caso, e a gente sempre fala de sinais. E quando a gente que é profissional se atenta a sinais, a gente adverte sobre esses sinais. Eu nunca tinha visto os sinais desse caso. Olha só, nem sempre vai ter o sinal. Nem sempre, mas por quê? Talvez ela tava tão privada, sim, a ponto de não falar dos sinais. E por eu não consegui. Vergonha. Eu talvez num êxito aconselhar de forma. Porque a gente trabalha de forma emocional também. Sim, não totalmente. consegui. Então, assim, nem sempre tá tão escancarado assim. E como que você dá esse apoio emocional para as mulheres que te procuram? Depende da forma que ela me vem, tem que ser sempre com o tempo. Sempre com o tempo. Eu vou falar que hoje o público de mulheres que foram agredidas no decorrer do casamento e hoje está se divorciando com uma idade mais avançada, idosa, está aumentando. Por conta da informação. Por conta da informação. Olha só. Meu último caso foi de uma senhora, já quase aos seus 60 anos. Meu Deus. Me ligando com 30 anos de casamento, me ligando falando assim, eu tô com medo. Já foi assim, olha, me indicaram e eu tô com medo. Eu tô com medo que ele vai me matar. E como que eu, profissional, vou reagir quanto a isso? Eu falo, gente, agora eu tenho essa informação, eu tenho que ajudar. Meu Deus. Eu tenho que ajudar. Então, a gente passou o final de semana, ela me contou, eu conversei com ela, ela não sabe mexer muito em celular e tudo mais, não consegui fazer uma consultoria online mesmo, foi tudo por WhatsApp. E ela começou a me contar que ela sofria de agressões desde o namoro, desde a gravidez, que ele dava chutes nas costas dela. Ela passou a vida toda? Toda. A filha dela tem a minha idade, com 34 anos, e foi na gravidez da filha que ela iniciou a agressão. Ele fez uma violência patrimonial enorme, uma dependência emocional enorme, e agora é que ela conseguiu se desvincular. Mas ela se desvinculou pelo sofrimento que ela sabia. E daí lhe deu receio e medo da morte. Ela me ligou falando, ele vai me matar. Eu falei, mas por que ele vai te matar? Inclusive, ela não sabia quem eu era como advogada, mas hoje eu já tinha identificado ela como pessoa porque eu conhecia. E quando ela falou dela e dele, não acredito. Eu identifiquei ele. Eu falei, mas ele? Não, na minha cabeça, eu falei, não. Gente, já vi ele na igreja. É tudo dentro de quatro paredes. Eu já vi ele servindo dentro da igreja. Nossa. Eu pensei assim, não pode. E ela totalmente frustrada e tudo mais. Um dos medos dela era que ele ia chegar à noite, bêbado, e a porta tava travada. E ele ia achar, ela falou, eu tô com muito medo. Ela apavorada, gritando, falando, eu tô com muito medo porque ele vai chegar, ele vai me bater, porque ele vai achar que eu travei a porta. Nossa. Eu falei, não vai acontecer, não vai. Então, vamos te assegurar, vamos na delegacia, vamos agendar um horáriozinho. O que a senhora quer fazer? Agora eu não posso, porque sempre se esquiva. Sempre se esquiva. Sim. Eu falei, eu vou passar de prontidão o meu celular aqui. A senhora vai fazer o seguinte, quando ele chegar, a senhora não sabe gravar vídeo, a senhora vai colocar como se estivesse me encaminhando o áudio. Até aí, porque era pra mim, os filhos já sabiam da intenção dela de divorciar, mas essa questão de já contar sobre as questões mais íntimas que aconteciam, era mais pra mim. A senhora vai colocar o áudio e vai deixar rodando pra eu ouvir depois o que aconteceu. E assim ela fez. E ele, nesse dia, chegou tranquilo. Olha. Dormiu. Assim, eu também rezei muito por ela, orei muito por ela, porque a gente precisa disso também. Eu tenho essa questão cristã que eu preciso também
Exercer, pensar nas minhas clientes. E não é só uma questão jurídica, não é só uma questão de direito. São pessoas, né? Exatamente. Então, assim... Gente, mas como, né? A vida inteira. A vida inteira. E às vezes nem percebeu, né, Fran? Não. E ela era tratada como a esposa doida da situação. Porque a mãe dela só soube tudo o que aconteceu agora no divórcio. E a mãe dela falou, por que você não me contou, filha? E ela falou, mãe, mas você não ia acreditar. O que ele era pra senhora? Era um bom genro. Olha só. Era um bom genro. Ela tinha mãe? Tinha mãe. Olha. E pai também. O pai faleceu há pouco tempo. Tinha mãe e pai. E ela não contava. Os filhos sabiam de algumas coisas. Mas sabia de tudo também. Não. O que eles mais viam era a violência patrimonial. Ele chegava a esconder dinheiro no forro da casa. Pra ela não pegar. Pra ela não pegar. Tanto que a gente, nessa questão do divórcio, a gente teve muita dificuldade em ver essa questão do patrimônio. Muita. Ele sempre falava que ela nunca ia ficar com nada, que quem construiu as casas foi ele. Então, assim, ela achava que ela não era nada. Porém, sobretudo, ele fazia ainda ela trabalhar. Ela tinha que trabalhar. Porque senão ele não ia dar nada. E pra ele ela. achava que era tudo dele. Exatamente. Então, a mulher, essa questão dela gerir a casa e tudo mais, alguns homens acham que não é nada. Nada. Acham que é um trabalho. É muito trabalho. É muito trabalho. É o mais ingrato que tem. Exatamente. A mulher... Você termina, tem que fazer de novo. Termina, tem que fazer de novo. Exatamente. E o homem acha que não é nada. E ele se põe no lugar de ser a pessoa que controla tudo isso. Mas só controla mentalmente, porque quando é pra gerir, quem é a mulher mesmo. Ele acha, na verdade, que controla, né? Até a gente conseguiu finalizar a questão foi em acordo. Ele, graças ao bom Deus, ele tá fazendo tudo de forma amigável. Ela foi até a delegacia, eu acompanhei ela, teve a medida protetiva. Só que para isso a gente se resguardou demais. Ela, por essa questão de agressão física, ela ficou um tempo na mãe dela, dormindo, não quis voltar até a casa porque ficou com muito sofreu uma retaliação. Porque assim, né? Foi lá e fez a medida protetiva. Assegura ela de proteção. Mas quem disse que ele não poderia? O que faria ele não se aproximar dela? Sim. Hoje a lei tá aí para se assegurar e verificar que o sinal tá acontecendo e tudo mais. Vai e aciona o judiciário. Tem que acionar, tem que ser acionado. Mas assim, pra ela ainda, isso não era seguro. E eu ainda acho que não é. E não é seguro. Da onde que é seguro? O papel tá lá, né? O papel tá lá. Mas pra ela não era seguro. Então eu falei pra ela, então fica. Se a senhora acha que é melhor ficar na casa da sua mãe, fica durante um tempo e tudo mais. Até esses dias eu recebi ela e ela era outra mulher. Olha. Com uma liberdade. Ela falou, eu tô saindo, eu nunca saí. Ai, que dó. Gente do céu. Eu tô saindo. Parece coisa de filme. Eu saí, sentei numa mesa e bebi uma cervejinha e eu fiquei em paz. Eu tenho liberdade. Caramba, 60 anos. Mas assim, ela tá fazendo um tratamento. O judiciário também disponibiliza um tratamento com terapia e tudo mais. Nossa, eu não sabia. Sim. Tem o corpo policial lá, o pessoal da violência doméstica, da Delegacia da Mulher lá de Cornélio. Eles fazem um apoio muito legal que depois de feita a medida protetiva, eles vão até a residência da pessoa ver como que ela tá. Faz um relatório. Isso é muito interessante. Estamos tendo avanços, mas precisa melhorar muito. Teve um dia que eu precisei falar para ela que os documentos estavam em um local. Então, o advogado da outra parte entrou em contato comigo e falou, estamos precisando de tais documentos. Eu falei, eu vou pedir para ela então. Ele falou, olha, mas o tal falou que tá em tal lugar. E mandou um áudio dele falando. Dele, tá em tal lugar. Fala para ela que tá em tal lugar. Ponto. Eu peguei e encaminhei esse áudio para ela. Despretensiosamente, só encaminhei. Ela falou, misericórdia, Fran. Eu não queria ouvir a voz dele. Ficou nervosa. Eu me dei um gelo na hora, eu apaguei. Eu falei assim, me perdoa. Por quê? Nossa, que emocional, né? E aquilo pode retornar. Né? Destruído. E tão somente era, olha, fala pra ela que tá lá no guarda-roupa, tal. Era isso. Eu encaminhei só pra... Aquela questão de ser mais prática. Mas o narcisista, ele vai minando a pessoa em tudo, né? Em tudo. Em tudo que ela é. Em tudo. Tira a essência dela, Sim. do que ela realmente é, do que ela realmente gosta, do que ela realmente faz, e coloca tudo dele. E manipula. Manipula até o fim da vida. Se deixar. Sim. E se o fim da vida não for esse? É igual eu falei, do caso lá de Cornélio. Triste, extremamente triste. E sabe qual que é o problema disso tudo? Tudo que envolve a mulher
é julgado. Sim. Tudo é julgado. Tudo é julgado. E as pessoas querem colocar motivos do porquê aconteceu aquilo com ela. Sim. O estupro, por que aconteceu? Sim. Ah, roupa curta, né? Nossa, Fran, eu arrepio só de ouvir. Mas é sempre assim. É Não, sempre as pessoas perguntaram, mas por que ele matou ela? Gente, ele foi assassino. É, por Ele isso. foi assassino. É por isso que ele matou. Não tem motivos. É. Não existe motivos pra tirar a vida de alguém. Não. Pra tirar alguém da família. Imagina uma mãe. Então, É assim. O resto da vida, não é. A gente, por ser mulheres, né? A minha menina tem 17 anos, mas quando ela tinha 14 anos, um dia, meu esposo é extremamente observador. O que eu não tenho de observador, o Daniel tem, né? A Fran conhece ele. Então ele presta atenção em detalhe. Ele é. Eu falo que ele é fleumático, então ele é bom com padrão. Que legal. Se a pessoa muda um padrão, ele observa. E nós fomos numa atenção da escola da minha filha, a gente foi fazer uma coleta de alimentos na porta do mercado. E ele viu uma pessoa lá conversando com ela e tal. Num outro dia ele falou assim, eu vi esse rapaz, mas eu achei ele estranho. Aí eu falei, por quê? Porque ele tinha uma aparência jovem, assim, né? Ele falou assim, esse cara não tá com cara de amigo dela, tá estranho. Aí eu falei, você é doido. Porque ele é muito detalhista. E aí, enfim, um dia nós estávamos conversando e eu de vez em quando falava, dá o celular pra mamãe, dava uma olhada, tal. Peguei o celular, fui dar uma olhada e tinha umas conversas arquivadas, a gente foi olhar e falou assim, esse rapaz aqui, ó, que tá falando com ela, tava lá na sexta passada. Aí eu falei, que jeito. Aí nós fomos para trás, conseguimos restaurar as conversas, era um professor dela. Ela tinha 14 anos, professor dela. E aí a gente foi ver o professor. Não tinha nada explícito, mas ele tava tipo assim, eu vou assistir Netflix com você um dia, hein? Sabe, umas coisas bem assim, jogadas. E ela tinha 14 anos. E eu fui na escola. Sim. E eu mostrei pra professora, escola particular, tá? Mostrei pra professora e falei, olha isso aqui. O que é isso? Eu quero que você faça alguma coisa, eu quero que esse rapaz saia daqui. Fiquei enlouquecida que ela falou pra mim, mas vou te falar uma coisa, viu, Carla? A sua menina é bem dada, tá? Claro. De quem é culpa? É verdade. 14 Com 14 anos. Eu lembro que eu fiquei tão nervosa. Eu falei, vem aqui, Maria. Você está ouvindo isso? Você tá ouvindo? Então, minha filha, você se acostuma. Porque tudo vai ser culpa sua. A vida inteira. A mulher Porque você tá de vestido curto. Sim. Porque, olha que eu tô arrepiada. Mas porque você tá de vestido curto. Porque você é muito dada. Porque Sim. você sorri muito alto. Porque você é simpática. Porque você tem... Eu falei, ela podia ter... cantado ele, ela tem 14 anos, sabe o que ela tá fazendo? Sim. O adulto é ele da situação. Exatamente. Ele precisava ter falado, vou chamar sua mãe, você não me manda mais essa mensagem, estou te bloqueando. Sim. Claro, era o mínimo. E acabou. E ele falava, vou aí dar morango na sua boca. Sabe, umas coisas assim. Isso. E o rapaz cantava numa igreja bem assim, tocava na igreja. Então, assim, não tem não é o cara sem vergonha. Não tem padrão. Não é aquele que você não desconfia. Exatamente. E eu falei, olha, se você não tomar uma providência, eu vou chamar a polícia. Aí ela mandou ele embora e tal. A gente foi na delegacia, não tinha delegacia da mulher na época. Sim. A gente foi. Aí ele falou assim, o policial que me atendeu, eu acho que até por não ter informação, ele falou assim, eu acho que você vai expor muito ela. Eu, se fosse você, não faria. É por isso que dá continuidade nos ele casos. Falou, não vou. Eu não faria. Se fosse a minha filha, eu não faria. A gente ficou com medo na época, porque ela tava apavorada, Sim. porque ela não tinha noção do que ela tava fazendo. Exatamente. Ela tava tipo, nossa, e agora? Deu ruim, minha mãe ficou brava, eu vou apanhar, e aí mãe, eu não sabia, e agora? E aquele desespero. E aí, pra preservar ela, a gente acabou deixando quieto. Mas, de novo, talvez se tivesse uma delegacia especializada na mulher, eu não teria deixado quieto. Com porque certeza. a gente saberia se posicionar. Exato. Hoje lá, pelo menos onde a gente mora, o trato é diferenciado. A gente é atendido por mulheres. Sim. Tem um apoio só para as mulheres, entendeu? É diferente. Não quer dizer que talvez não possa acontecer uma fala dessa. Mas, o que ele fez foi desvirtuar a situação e fazer com que pudesse ter uma próxima vítima, se não ocorreu. Porque um professor, para fazer isso, eu acho que dessa situação o pior é ouvir de uma mulher que era ela que tava... Mas quando eu falo de machismo enraizado, os dois gêneros, não é só o homem. Muitas mulheres acham que tem que ser dominadas por homens. Dominadas. A minha mãe minha mãe é uma pessoa maravilhosa, mas a fala tá nela. Isso. Ela não consegue tirar isso dela. Exatamente. E é triste. É triste. Se isso continuar, é triste. Uma mulher a cada 2 minutos é vítima de agressão. 2 minutos. 2 minutos.
Esse Fala dado quem é Brasil? Brasil. Há mais casos hoje de feminicídio do que de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Nossa. É um aumento. Se você fizer uma busca hoje em Instagram, em Google, você vai ver que diariamente isso que está sendo exposto, tá? Na imprensa, que está sendo exposto. Fora o que a gente não sabe, né? É muita situação. Não é pouca. Então tem que dar voz. Tem que ir até a delegacia, tem que fazer o boletim de ocorrência, tem que se assegurar. E a gente pode, talvez, falar para essas mulheres, para elas olharem para isso e até como forma de ajudar outras mulheres, porque a gente levanta dados, Exatamente. levanta a voz, levanta sem receio, coisa. sem vergonha, sem ter vergonha da situação. Sim. E sem achar que não vai estar desestruturando um contexto familiar, porque tem muito que quer continuar com a família. Isso podia ser feito nas escolas, Com né? certeza. Mas é isso que eu falo, é cultural. Tem que ser feito na escola, tem que ser feito desde o ensino infantil fundamental. Tanto quanto eu falo que a Constituição Federal também tem que ser aprendida para todo mundo ser assegurado dos seus direitos, pelo menos os principais, para entender, essa questão também mas é uma questão comportamental. Sim, sem dúvida. Então, E se assim, a gente detecta um abuso desse, alguma coisa, tem como alguém de fora fazer alguma coisa? Tem como ser feito denúncia anônima, tem como ir lá. Tem. Isso muito melhor para as pessoas. Mas aí que tá. A maioria das pessoas não fazem. Por quê? Se ela não tá indo, por que eu vou? Então. O contexto familiar faz. A maioria das vezes mãe, pai, quando verifica, faz. Mas até chegar no contexto familiar e eles entenderem o que tá acontecendo, é difícil. É difícil. E o que é feito? Uma pessoa de fora chegou até você e passou, olha, meu vizinho, eu escuto, tal. É que daí é uma questão criminal, então eu já peço para ir até a delegacia de polícia e faz o boletim de ocorrência. Dá todas as informações. Hoje eu falo muito que na área da família, prova é vida. Sim. Então, tira foto, faz um áudio, grava. Faz todas as provas possíveis para levar até eles, para depois não virem com contraditório e falar, não aconteceu nada disso, não, a gente estava fazendo outra coisa. Porque a mulher que está sendo agredida, basicamente, se ela não procurou até aquele momento uma equipe policial, um advogado especializado e tudo mais, é porque ela ainda não teve voz ativa para isso. Então, até ela falar que isso está acontecendo, demora muito. Muito. Então, assim... E justamente, acho que por causa, igual o policial falou, a exposição, né? A exposição. Ela fica pensando, eu vou me expor. É porque a mulher já é vulnerável. Daí a mulher acha, poxa, eu vou ser uma mulher divorciada? Sim. Eu vou ser aquela mulher divorciada que ainda apanhou do marido, como que se ainda ela fosse a culpada. É sempre culpa dela. Eu tenho outro caso também, que é nova, essa pessoa, e me procurou e eu também nunca imaginei que ela também teria esse problema de violência doméstica. Mas ele era extremamente narcisista, a ponto de fechar ela dentro de casa e ela não ter uma cópia da chave para sair. Ficava trancada? Trancada até ele chegar. Daí ela manicure, quando precisava fazer os serviços dela fora de casa, porque dentro também não podia. Ele levava ela, ficava esperando lá e voltava. Meu Deus. Não era uma ajuda, era manipulação. Era manipulação. E hoje ela conseguiu se desvincular dele, ainda com se desvinculando dele, ele ainda tenta agredi-la através do filho. Sim. Com alienação parental. Daí usa a criança Isso. O filho até tá em tratamento com terapia e tudo mais, porque é necessário. Gente, terapia é necessário. É necessário. Pra todo mundo hoje. Pra todo mundo. Porque nesse mundo que está, pra todo mundo é. E o filho já tava começando, um filho de 7 anos, já tava começando a se tornar agressivo também. Sim. É porque eles repetem, né? Sua mãe é burra, sua mãe é... Sim. E ainda vai, e lá vai. Isso acontece muito. Eu vivo isso também. Eu não vou falar, senão vai ficar um caso de família meu. Mas assim, é muito característico. E sabe o que eu vejo? E é um padrão. É um padrão. Repete. É padrão. Eu mandei um vídeo pra Fran, não mandei pra você. Mas tem um caso, eu esqueci o nome dela agora, é Isabelle, você lembra? Isabelle. É Isabelle, ela foi casada com um ator que era das Chiquititas. Esqueci o nome do ator. Mas ela sofreu muita violência. Ele jogava as coisas no chão e falava lambe. Isso. Limpa.
Joelha e pede perdão pra mim. Só que ajoelha e rasteja. É, rasteja. E ela fazia o quê? Ele batia nela, deixava ela na rua, ela ligava pra mãe e ela tinha tanta vergonha que ela forjava um caso. Mascarava. Ela falava assim, ai, fui eu que surtei, não briga com ele não sei o quê. Ela só conseguiu se desvincular do caso porque ela não queria sair dele, não queria. E o advogado falou assim pra ela, Isabelle, eu vou falar uma coisa pra você. O que de pior pode acontecer? Ela falou, não quero prejudicar. Ele falou assim, então, se você não sair de casa, ele vai te matar e vai ser preso e você vai acabar com a vida dele. Aí ela fez assim, ó. Eu posso acabar com a vida dele. Olha a dependência. Olha a dependência. Gente, que nível chega? Não, pra você ter uma ideia, é claro, é um caso extremo, mas eu acho que tem muita gente assim. Eles tiveram que tirar ela como se fosse uma A mesmo. Ela teve que ir pra uma clínica. Sim. Pra dependência emocional que ela tinha dele. Gente. E acontece muito. Acontece muito. Olha isso, eu fiquei assim. E você sabe que esse vídeo foi que abriu meus olhos. Pô, esse vídeo é bem antigo. É da TED. Aquele TED tal, que faz o pessoal vai lá e conta alguma coisa da vida. Foi esse vídeo que abriu os meus olhos. Eu falei, eu vivo isso. Eu vivo isso. Tem relatos de violência sexual também. Eu vi uma mulher comentando que ele batia tanto nela. Batia no ato sexual, ele batia nela e falando que ela tinha que ser agredida e até se machucar, que aquilo lá lhe dava prazer. E ele tinha fotos das ex dele agredidas, com o rosto falando, eu quero você até chegar assim. Até chegar assim. Gente, mas a que ponto a mulher acha que isso é normal? Se submete e tudo mais, né? É todo um contexto, Fran. Claro. É todo um contexto. Gente, E, assim, e não há hoje uma questão econômica e tudo mais. Pode acontecer tudo. Na pessoa que é religiosa, na favela, na pessoa com alto poder aquisitivo, pode acontecer. O alto poder aquisitivo é muito mais implícito, né? Fica muito mais escondidinho, né? mascarado, porque tem que manter. Sim. Tem que manter o padrão. Manter a pose. A pose. O homem lindo, maravilhoso que eu tenho. Muito. A gente precisa, Ana Hickman é um caso. É mesmo. Ana Hickman é um caso. Não parecia ser lindo, maravilhoso, tudo aquilo? Mas eu não gostava dele, não. Ele já tinha, né? Ele já tinha um comportamento. Muitos sinais. Sim. Muitos sinais. A gente via, né? E quem que via? Nossa, e ela não. Vocês viram? É difícil, gente, é difícil, mas tem que ser combatido. Não, eu entendo, super entendo. Tem que ser porque combatido. eu tô no lugar de fala, praticamente. Parece que você tá contando a minha história. Sim. Então, assim, meninas, ó, presta atenção nisso. Se você tem qualquer um desses sinais aí, pede socorro. Às vezes você não consegue, mas chama sua amiga. Tem medo de falar pra sua mãe. Chama sua amiga e fala assim, amiga, ó, eu acho que tá acontecendo isso. Você consegue me ajudar? Porque às vezes é no socorro mesmo. Conversa. Tenha um SOS aí, gente, pra conversar. Já teve algum caso, assim, que você teve medo de defender, de pegar, assim? Não. Não? Não. Eu já recebi ameaças. As ameaças que eu já recebi nunca foram de ex-cônjuges, mas sim de genitores. Quando eu chamo genitor, é pagador de pensão alimentícia. Dão mais trabalho, né? Juro, sempre me deram mais trabalho. Já chegaram em mim e falaram, olha, eu sei onde você trabalha. Eu falei, eu também sei. Inclusive, eu mandei um ofício lá pra descontar a folha de pagamento ou a pensão. Né? Então, assim, ainda não, mas que pode acontecer, pode. A gente tem que entender que pode acontecer. E eu sou uma pessoa tal como o seu marido é. Eu fico bem ligada a sinais e tudo mais. Se eu tô saindo do meu escritório e vejo que tem um carro parado e começou a me seguir, eu vou mudar minha rota. Eu tenho muito disso já. Vai se cuidar, claro. Sempre, exatamente. Mas assim, eu sempre tento manter com extremo respeito. Apesar do outro ter ferido a minha cliente... Ele é o outro, vai ser problema de outro. Vai ter a sanção dele jurídica, penal e tudo mais. É uma questão civil também. Mas vai ter que ser problema do outro. A gente não tem que fazer nada com ele. Tem que pensar na vítima. Você pensa na sua cliente. Exatamente. Então eu trato com respeito. É acordo? Então vamos fazer acordo. Eu sou extremamente empática nas minhas petições. Porque assim, tratou de direito de família, começa a escancarar tudo. Tudo. Tem advogado que eu acho que expõe demais. Não é necessário a ponto da gente... A gente tem que falar da questão jurídica. Tem que falar que, olha, ela se divorciou dele por causa dessas conjugais, tá tudo bem.
Tá tudo bem. Mas colocar a questão muito íntima não tem necessidade. Então, Não precisa. não precisa. A partir do momento que a gente é respeitoso, talvez a gente consegue findar aquela ação de forma respeitosa. Porque instigar piora. Piora. Eu já tive advogados que instigavam pra piorar. Pra piorar. Até eu conseguir colocar um ponto de equilíbrio nisso. E pedir, não, vai, não pega seu filho e não deixa. Pega, provocação. Não tem necessidade. Né? Piora a situação. Então, assim, advogado também é humano, então tem que saber lidar com a situação. Por isso que eu sempre falo. Também, né? De muito tempo lidando. Exatamente. É por isso que eu falo, gente, hoje eu tenho um nicho do direito de família. Eu falo para todos os meus clientes quando me procuram. Mas eu vou em outro advogado. Eu falo, tudo bem. Só vai atrás de um advogado de família, então. Porque ser especialista no caso quer dizer que você tem convivência com aquilo. Que você tem experiência e que você vai tratar de forma diferenciada. Com certeza. É isso. Você quebra... Quem faz tudo, não faz nada. Exatamente. Eu sempre brinco com o cliente. Quando você quebra o pé, uma perna, sei lá o que mais, você vai no cardiologista? Não, né? É isso. Então não tem porquê você não ir atrás. Um especialista, né? E não tem dinheiro pra isso. Gente, tem a Defensoria Pública. Sim. Tem lá a Delegacia de Polícia, que agora hoje tem lá a Delegacia da Mulher. Então procure, não tem porquê não procurar. Então assim, eu não tenho os porquês. Procure uma pessoa, procure um amigo, procure seja lá o que for, mas procure. Ajuda tem, né? Ajuda de algum lado sempre vai vir, sempre vai vir. E é importante. Pra gente sair daquilo é importante. É importante, legal. Ô, Fran, e tem algum caso que te marcou? Assim, você falou esse caso foi, se puder contar, né? Claro. Sem falar. Esse que você mencionou, eu tive um contato sobre isso há um tempo. E o que me marcou foi a questão do resultado, que foi a morte. Eu logo pensei, poxa, se eu tivesse feito, se eu tivesse finalizado. Não foi finalizado algumas questões... Não por mim, pela questão das partes mesmo. Não quiseram. Chegou um momento, não, para aí, vamos parar. Daí me liga alguém, né, um colega falando, Fran, você viu que mataram sua ex-cliente? Eu falo, não. Nossa. É uma questão assim, se tivesse finalizado. E é a questão maior foi que foi a única que eu nunca nem iria perceber sinais. Uma porque ela não expôs. E outra porque ele também tinha aquela aparência de gentleman. Ele era... Sempre tem, né? Então, assim, isso me marcou pelo resultado. Sim. Pelo resultado. Os demais, assim, eu sempre tive um trato bem e teve resultados bons, porque eu sempre encaminho para as especialidades. Vai fazer... Porque depois, marca só o que acontece no decorrer. Marca o que acontece, o histórico. Porque depois é liberdade. Depois é liberdade. Depois é liberdade. Alívio. Agora, os casos de, por exemplo, pensão alimentícia e tudo mais, isso a gente sempre vai ficar horrorizada, porque eles pensam que aquilo nunca é pra criança, nunca é pra despesa, sempre é pra mãe, Acho que a mulher tá indo pro salão com 300 reais. Exatamente. Então, assim, esses que a gente fica mais inconformado. Mas o que mais impressiona mesmo são os casos e os relatos de agressão, da forma da agressão, das agressões de cunho sexual. São muito fortes. Você já atendeu algum caso que a mulher voltou depois ou não? Sim, e que tá junto ainda e... Acho que inclusive esse, né? Que a pessoa, acho que não sei como é que foi. Foi. Ele retornou, acho que retornaram. Exato, foi isso, reataram. Então, assim, eu tenho amigas que eu cheguei a fazer o divórcio, que teve sinais de agressão e tudo mais, que mesmo com o divórcio estão juntas hoje. Eu ainda acho que talvez vai chegar um momento que vão me procurar ainda. Eu brinco sempre com meus clientes. Quando volto, falo, o bom filho a casa torna, né? Eu brinco. Daí eles já chegam pra descontrair mesmo. Porque eu sei que muitas que vieram e não finalizaram comigo, se não finalizar com outro, vai precisar. Ainda vai precisar. É porque a gente percebe os sinais nos pilares, né? Eu Exato. falo que relacionamento tem alguns pilares que eles não podem ser, porque são pilares. São pilares. Respeito, eu falo que é respeito, amor e confiança. Abalou um, acabou.
Exatamente. Acabou. isso. E não dá pra você colocar uma escorinha ali. Não dá, ele vai cair. É respeito, amor e E tudo é muito equilíbrio, gente. Ai, não gostei de algo. Ai, será que ele tá sendo narcisista ou não? Tenta ver os sinais. Tenta ver os sinais. Nem tudo é. Nem tudo é. Porque hoje, nessa era da informação, tudo a gente vai ficar meio bitoladinho, botando na cabeça e falar, será que ele tá sendo? Fica aparecendo muito, né? Vídeos. Não conteúdos. estou tirando a questão de que sim, se atente aos sinais. Mas hoje, por eu manter um matrimônio, um casamento que pra mim é estável e feliz, eu sempre falo, gente, apesar de eu fazer divórcios, eu não queria estar fazendo divórcios. Eu não queria. Eu gostaria que vocês tivessem se conhecido, dado muito certo e tudo mais, e ficado até o resto da vida. Pela família, tá tudo bem. Pelos filhos, tá tudo bem. É gostoso, é legal, é prazeroso ter uma família composta por pai e mãe, todos presentes. É muito melhor. Mas família também é a mãe que tá lá, é a avó que tá lá, é o tio que tá dando apoio. A gente precisa olhar que tem bons homens, né? É que parece... O que acontece? O discurso, talvez, de uma lacração que aconteceu no geralzão aí foi que o pessoal pegou essa parte e parece que hoje o homem tem até medo de ser bom, dependendo. Sim. Né? Então, assim, literalmente aquela coisa de os ruins estragam os bons, né? Porque existem homens bons, com toda certeza, né? Eu fui procurar uma pessoa para ela, eu recebi certificado de melhor advogada de família e tudo mais. Falei assim, ó, a gente que é advogada, a gente não pode publicar coisas, a gente não pode falar sobre casos, falar sobre nomes, né? Isso é antiético. Eu fui falar para ela assim, faz um videozinho sentando lá no escritório e tudo mais. Ela falou, tá, falou assim. Eu falei, quanto você cobra? Falou o valor. No outro dia ela me falou, Fran, você me perdoa? Eu não vou poder fazer. Eu falei, por quê? Ela falou assim, é porque você trabalha com divórcio, eu sou contra divórcio. Falei, você sabia que eu também sou? E sabia que eu não quero, que eu não quero nunca me divorciar do meu marido? Ela falou assim, eu falei, sim, mas não é porque eu trabalho com divórcio que eu fico incitando divórcios. Que eu fico incitando mulheres não ficarem mais, não ficar mais com seus companheiros para receber pensão. Não sei quem é, tá? Mas que pessoa desnecessária. Não é? Só que aquilo me fez rever uma questão que eu falo que é uma questão cristã, que eu falo, Deus, eu tô trabalhando para aquilo que não é seu. Eu fiquei pensando, eu fiquei refletiva naquilo. Eu saí do escritório, eu fui gravando vídeos, assim, porque eu ia publicar sobre aquilo, falando, gente, ó, eu trabalho com divórcios, mas eu sou contra divórcio. Depois eu cheguei e falei, olhei os vídeos e falei, não vou fazer isso, não. Fran, não, sabe, vou te falar uma coisa, você é necessária. Necessária, porque você dá voz para pessoas que não podem falar. Exatamente. E só quem viveu o inferno de estar onde eu estive, que muitas das suas clientes estiveram, sabe o que é você falar isso para alguém e a pessoa te entender. Exatamente. Porque na maioria das vezes as pessoas vão te olhar e vão falar assim, viu, a culpa é sua. Exatamente. E assim, eu fico falando assim, como é que todo mundo fala assim, nossa, mas você que escolheu errado. Mas ninguém fala da pessoa que fez aquilo com você. Você escolheu o pai ruim, nunca para o pai é outro. ruim, mas agora tem que pagar pensão. Exatamente. Eu não vejo assim que você provoque isso. Você ajuda quem, infelizmente, até porque tá parece passando que você por leva isso. alguém lá, né, pra fazer alguma coisa. Exatamente. Só que ainda nos faz... me fez, na verdade, ficar refletiva sobre a situação. Mas depois acalmei o coração. Deus mesmo falou, filha, poxa... Você tá aí para questões do mundo? Eu não coloquei isso. Mas tem que ser resolvido. É isso que eu pensei. Assim, o médico... Inclusive a Bíblia fala isso. O médico, exatamente. Ele também é contra a doença. E ele trata o quê? Ele trata sobre a doença. Né? Então não tem Deus como. não capacitou aquele homem lá para fazer a cirurgia. É isso, é sobre isso. Mas ainda há pessoas, e é muito triste ver mulheres ainda pensando isso. Mulheres. Eu acho que o pior é isso, né? Não veio nem veio de uma mulher mesmo. Exatamente. E uma mulher que depois eu fui ver o contexto dela, histórico e tudo mais, falei, poxa, ela tem uma vida tão bonita e um histórico tão bonito, até pra repartir com as outras pessoas, falar, olha, sobrevivemos a muita coisa, do que julgar. O julgamento faz travar muita coisa. Faz travar vítimas de violência, a não falarem, dar voz a elas, faz travar muita coisa. É muita coisa que tem que ser mudada, gente. Inclusive, ela ia te travar se você não refletisse. Exatamente. Né? Na verdade, é desesperador. Se você olhar o tanto de coisa que tem que ser mudado, né? É muito. Desesperador. Eu fui procurando sobre casos essa semana e eu fiquei horrorizada com muita coisa. Tem um caso de 2013 aqui no Brasil mesmo, que o ex
querendo reatar, ela não quis. Ele então entrou dentro da casa, quis botar fogo nela, botou fogo na casa. Só que lá tinha os 2 filhos dela, um menino de meses e a menina um pouquinho maior de 3 anos. Eu não me recordo se ela se jogou ou ele jogou ela pela janela, que ela teve bastante sequela, com bastante queimadura. Os filhos não sobreviveram. Ai, gente. Daí o vizinho, que foi tentar ajudar os filhos, entrou lá dentro do apartamento e também morreu lá dentro. São 28 anos de prisão pra pessoa, que ela foi por uma tentativa de homicídio, que é a da mulher. De feminicídio, né? O feminicídio é a questão de gênero, é um assassinato o gênero mulher, isso. E foi parcialmente dos filhos, porque ele é como se ele não tivesse dado causa. Nossa. Aquilo. Não, Inocentado do vizinho. Porque não foi ele, foi o vizinho que entrou por conta. Então, assim, a gente luta pela justiça, mas tem que ser a justiça. É que tem lei no mundo, não tem justiça. Exatamente. Né? Então você precisa olhar isso, né? Eu fiquei incomodada com a sua fala, vou ficar te confrontando. Mas é que é pra você não pensar mais isso. É não, que eu não pensei mais. Você tá aqui pra muitas vezes trazer a justiça que a lei não traz. Mas eu quis falar sobre isso, que foi o momento. Se eu, advogada, que já me posiciono, que falo muito sobre direito de mulheres, às vezes uma fala dessa. E inclusive esse caso pra gente falar sobre justiça, o próprio homem que assassinou o assassino, ele da prisão gravou um vídeo para vocês entenderem o que é obsessão. Gravou um vídeo no corredor da prisão, do sistema prisional, assim, escancarado, falando assim: você ainda vai ser minha. Ela teve que fazer uma nova medida protetiva com ele dentro da prisão. Agora, como uma pessoa dessa vive tranquila? Eu esqueci o nome dela, mas ela dá muita voz aqui. Ela luta muito por essa questão da violência doméstica, para não chegar ao feminicídio, né? Ela luta muito, mas como? Por isso que eu falo. E a que custo, né? A que custo? A custo dos filhos. Ai, gente. Misericórdia. Acho que exatamente. essa é a pior, né? Sim. É onde mais dói na gente. É onde mais dói. E eles vão fazer isso, onde mais doer em você. Sim. Porque apesar de essa questão da pensão, né? Talvez não faça nada fisicamente, mas emocionalmente às vezes é muito pior. É muito pior. Vai trazer uma sequela pra vida inteira. Exatamente. Exatamente. A ausência do pai. As pessoas acham, a mãe tá cuidando e o pai não tá lá. Mas a mãe tá fazendo. Mas ainda a ausência do pai, da figura paterna, traz muito pro filho homem e pra filha mulher. Eu vi que tem sequela até cognitiva. Muita. Não sabia. Até cognitivo. Muito. O cognitivo da criança que tem o abandono é muito prejudicado. Muito. Afeta tudo. É muita consequência, Então a gente ser uma pessoa boa, um bom homem, sabendo que ele tem que pagar, paga respeitosamente. Eu não posso tudo isso, entra no acordo, só paga. Eles precisam, só pague. E a mãe entender que não é humilhação ir atrás do direito dela também. Sim. Tanto na questão de violência doméstica, quanto as questões do âmbito familiar, que eu tô procurando, tô querendo ver a questão da pensão, tô querendo ver a questão de uma guarda, de visitas, a visita. Hoje, no contexto familiar, a gente não fala de visita, porque visita entra e vai embora. A gente fala sobre convivência. O pai tem que ser convivente, tem que estar lá dentro e convivendo com a criança. Não é lá dentro da casa, mas colocando também a criança dentro do contexto familiar dele. Da vida, né? Da vida. Então, assim, tem que ser buscado. A questão, e a guarda, e a mãe, não vou atrás disso, porque senão ele vai querer guarda compartilhada e eu vou ter que deixar meu filho com ele. Não existe isso, gente. Tem muitos mitos. É o direito da criança, né? Muito. E tem muitos mitos que ainda, por mais dessa era da informação, que eles têm que ser desmistificados, eles têm que ser explorados, eles têm que ser falados, porque é necessário. É porque informação não necessariamente é conhecimento, né? E aí aparece aquele negócio emaranhado. Né? Um monte de informação aqui. A gente fica perdido. Então se faça necessária, né? Pode. Com certeza. Vou continuar. Isso. Esquece lá essa fala desnecessária dela. Mas eu lembro pra dar exemplo. Certíssima. Porque e eu sei que eu passei por isso, e por esse pensamento eu falo, não, eu tô passando por isso, por esse pensamento, parei com isso. Acho que você vai ter que colocar no feed do Instagram. Também sou contra divórcio.
Não é? Ai, agora a gente vai fazer uma rapidinha com você, Claro, tá? vamos lá. Eu faço uma pergunta, você responde com a primeira palavra que vem na sua cabeça. Pra aliviar o clima. Vamos lá. Gente, tô tensa. Qual o seu som preferido que não seja uma música? A respiração dos meus filhos. Ai, que lindo! Ai, que delícia. Principalmente quando tá dormindo. Do bebezinho. Aham. Ai, que deu até saudade Né? agora. Quantos anos você teria se não soubesse quantos anos você tem? Eu acho que 19, a gente fala que é aquela idade da alma, né? Que a gente pensa que tem ainda, né? 19. Boa. Se você fosse um sentimento hoje, qual você seria? Nossa. Hoje tem muito daquela questão dos sentimentos por conta do filme, né? Mas tirando só essa questão aí, eu sou muito impulsiva. Sou impulsiva, então quando eu quero fazer, eu faço. Eu acho que é impulsividade. Se você pudesse, apagaria a sua pior memória ou reviveria a sua melhor memória? A reviver. Você prefere reviver do que apagar alguma coisa? Não, aquilo que passou e ficou pra trás, que é ruim, me construiu. É isso. Eu também penso assim. É isso. Né? Não tem. Eu não seria isso aqui sem aquilo que veio de ruim. Você precisou passar por aquilo. Exatamente. Pra chegar onde chegou. Experiência. Né? Quem é o seu 190? Não tem um. A minha família, ela é muito aglomerada. Então, a depender da situação, vai ser sempre meu marido, minha irmã, minha mãe e meu irmão. Depois vai para os meus cunhados. Tem bastante 190. Tem, gente. Minha família é bem assim. Quando precisa estar lá. Mas assim, minha mãe chegou, precisei estar lá. Meu marido também. Então assim, não tem eu falo família. Minha família é. Eu acho que essa aqui você já até respondeu. Qual é o seu pior e se? E se? Hoje, como mãe, se eu chegar a faltar. Se eu chegar a faltar hoje, como mãe. Né? É difícil, ainda mais na idade dos meus filhos. Hoje, e se eu chegar a faltar? Esse é o meu maior medo, receio. Esse é. Depois que vira mãe, é assim mesmo. Pra sempre, né? Que delícia, hein, Fran? Nós ficamos nervosos, choramos, passou, ficamos alegres de novo, ficamos com raiva. Esse foi bastante. Mas eu adorei, Fran. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, meninas. Que delícia. O convite. Foi gostoso demais. Eu gosto muito dessas conversas que eu acho que é construtivo. Sim. A partir do momento que eu tô passando isso pra Fran, pra Carla, o Jefferson tá aqui também, eu tenho certeza que logo vai repassar pra outras pessoas a informação construtiva. E eu acho que é isso que é necessário pra todo mundo. Você tem namorada, Jefferson? Então nós estamos construindo um homem aqui. Exatamente. Que as meninas fiquem de olho nesse rapaz. Porque nós vamos deixar ele bom. Hoje ele já teve uma prova de fogo hoje. Blogueiro, consciente, amoroso. Exatamente. Mas obrigada, meninas. Obrigada. Foi muito gostoso mesmo. Eu acho que esse assunto é pesado, né? Mas é necessário. É necessário. A gente precisa falar disso. Precisa. Pra diminuir. Talvez acabar, não sabemos. Mas obrigada. Que a gente tá, obrigada por falar por nossas poderosas, né? Porque nem às vezes é a base que vai nos desenvolver. Exatamente. E trazer o sucesso. E vocês são bem envolvidas com a questão de empreender. A gente pensa muito assim. Eu tô empreendendo, mas tem algo me travando. Talvez o que tá travando não é a pessoa em si, não é você, mulher. Não é você, empreendedora. É algo, talvez, do contexto familiar. Sim. Então é necessário a gente trabalhar tudo isso mesmo. É extremamente necessário. Que legal. Faz parte. Então é isso. Pessoal, muito obrigada de ter vocês aqui no nosso podcast. Foi um prazer e até mais. Não esqueçam de seguir nas redes sociais, gente. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.